Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, mais um dia devocional. Vamos lá? Abra a tua Bíblia em Êxodo, capítulo 29, e a gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 8. Mas primeiro vamos estar aqui convidando Deus Jesus, o Espírito Santo, para estar aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, eu quero convidar, Pai, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, para juntos virmos dar continuidade devocionais, Pai. Devocionais esses que têm falado aos nossos corações, têm nos orientado, têm nos mostrado o caminho que devemos andar, o que devemos fazer e o que não devemos fazer, Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, peço a presença do Espírito Santo aqui conosco, Pai, para nos dar maior entendimento da Tua palavra e assim a gente vê-la colocar em prática, Senhor. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, agradeço. Amém. Gente, abre a tua Bíblia em Êxodo, capítulo 29, a partir do versículo 8, que fala assim: Traga os filhos de Arão e vista a túnica neles. Ponha faixas em volta da sua cintura e mitra na sua cabeça. E assim que você consagrará Arão e os seus filhos, ele e os seus descendentes deverão me servir para sempre como sacerdotes. Somente até aqui. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Sabemos que sacerdote é aquela pessoa que faz a intermediação entre Deus e o povo. Ou seja, quando Deus escolhe alguém para sacerdote, essa pessoa tem a responsabilidade de fazer a intermediação da palavra de Deus à população, ao povo de Deus, para poder dar a orientação, para poder mostrar o caminho. Aqui na história, Arão e os filhos de Arão foram escolhidos por Deus para poderem ser sacerdotes, para poder vir de geração em geração a ser passada essa graça, vamos botar dessa forma, ok? Essa responsabilidade, para poder vir servir ao Senhor. Então ali, aqui na história, tanto os Arão quanto os seus filhos estavam sendo consagrados, estavam sendo escolhidos, estavam sendo ungidos, estavam sendo preparados para poder servir a Deus. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Você é um escolhido de Deus. Uma vez que você é escolhido por Deus para servi-lo, você não tem como deixar de ser. Entende? Porque uma vez que Deus decreta, esse decreto, ele perdura para a tua vida e para a tua descendência. Aqui na história temos essa comprovação. Aqui na história Deus está falando, através da palavra, que tanto Arão quanto os seus filhos servirão a ele. E eles são escolhidos como descendentes. E a sua descendência também o servirá. Então, da mesma forma aqui que a descendência de Arão também serviu ao Senhor, assim é a sua vida, porque você é um escolhido de Deus. E a sua descendência também servirá ao Senhor, mediante ao seu posicionamento de hoje. Então, o que a gente tira como conclusão aqui? Uma conclusão rápida. Se você é um escolhido de Deus, você está sendo preparado para poder servir ao Senhor, ok? Tudo que você plantar hoje será reflexo no seu amanhã. Mas não é somente no seu amanhã, será reflexo na sua descendência. Porque cada um vai aprender com o legado que você deixou. Então, o seu legado que você faz hoje, as suas escolhas que você faz hoje, ela interfere no seu amanhã, onde pessoas ouvirão falar de você, onde pessoas saberão quem era você no passado e vão querer seguir o mesmo exemplo que você seguiu, servir ao Senhor. Então, tudo que você planta hoje, a sua colheita de amanhã ou a colheita da sua descendência vai depender da plantação das sementes que você coloca hoje. Entende? Então, é muito importante as escolhas que nós fazemos. Uma vez que Deus te escolheu, continue exercendo a função de escolhido de Deus e continue dando sequência no que Ele tem para a sua vida. Entende? Não deixe no meio do caminho. Não opte por não querer servir. Não opte por querer virar as costas e seguir o seu caminho da sua maneira. Quando nós fazemos isso de seguir o nosso caminho, a nossa maneira, a gente entra num precipício, a gente entra num poço, a gente entra num local que não tem saída. Mas quando a gente escolhe, a gente acata a escolha de Deus e a gente escolhe viver nos planos dele, viver os planos dele para a nossa vida, a gente tem crescimento, a gente tem desenvolvimento, a gente tem fartura, a gente tem benfeitorias. Por quê?
Porque com Deus é tudo gradativo. A gente planta hoje um pouquinho, planta amanhã um pouquinho, planta outra manhã outro pouquinho, e assim sucessivamente. Sempre plantando. Vai ter uma hora que essas sementes que estão sendo plantadas, elas irão germinar e darão frutos. Frutos que você poderá usufruir e frutos que a sua descendência poderá usufruir, mediante a obediência sua hoje. Entende? Então, tudo que fazemos para o reino são sementes que nós lancemos, e com o tempo essas sementes vão germinando, elas vão brotando, elas giram uma árvore que pode gerar frutos. E esses frutos são colhidos no momento certo. Então, seja você aquele escolhido de Deus, ok? Que seja você o escolhido de Deus, que enfatizou isso na sua vida e não abriu mão. A gente tem que ter algo por conhecimento. A partir do momento que a gente abre a porta para Jesus fazer morada dentro de nós, que a gente reconhece Jesus como o único suficiente Salvador da nossa vida, a gente ganha uma identidade. Deus nos reconhece como filhos dele, porque nós estamos reconhecendo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nós estamos reconhecendo que Jesus é filho de Deus. A partir do momento que você confessa, a partir do momento que você reconhece que Jesus é filho de Deus, a sua vida, ela não pertence mais a você. A sua vida, ela passa a pertencer a Deus. Entende? Então, uma vez que a sua vida não pertence mais a ti, a sua vida pertence ao Senhor, o que você tem por entendimento? Que quando Deus lhe der uma ordem, obedeça. Quando Deus te der um direcionamento, obedeça. Quando Deus falar para ti não fazer, obedeça. Por quê? Porque a sua vida não pertence mais a ti. Ou seja, as suas vontades não são mais suas. Você deixa de fazer as suas vontades para poder fazer as vontades do Senhor. Entende? E outra coisa que também a gente precisa ter conhecimento. Quando você vem para Jesus, ok? Você é um escolhido de Deus. Quando você vem para Jesus, você tem uma preparação para poder viver os planos do Senhor. Essa preparação que Deus está fazendo contigo, a sua vida, ela está sendo direcionada tanto para você viver os planos do Senhor, quanto para você viver o seu chamado. Através da sua vida, exclusivamente sua, existem milhares de pessoas esperando você ficar pronto para poder vir e conhecer a Cristo. Porque elas só irão conhecer através da sua vida. Então, se você parar no meio do caminho, você tem uma responsabilidade em cima de ti que deixará de existir. Ou seja, milhares de pessoas deixarão de conhecer a Jesus porque você desistiu. Porque você parou no meio do caminho. Então, não é para você parar no meio do caminho. É para você continuar. Porque com Deus a gente aprende a servir. A gente não está aqui somente para servir ao Senhor. A gente está aqui para servir um todo. Tudo que Deus faz é para um montante. Nada é só para nós. A nossa promessa não é só para nós. A nossa promessa a gente vai usufruir. Porém, outras pessoas usufruirão delas também. Outras pessoas serão atingidas pela sua promessa. Entende? A promessa não é algo que Deus entrega para você numa caixinha e está aqui a sua promessa. A promessa vai ser vivida. A promessa vai ser usufruída, mas de um todo, de uma maneira de um todo, que a sua promessa vai atingir pessoas à sua volta. Entende? Então, tudo que Deus faz é para um todo, é para um conjunto, é para a nação. Eu não sei qual é a promessa que Deus fez a ti, mas a promessa que Deus fez a ti, Ele vai cumprir. Mas saiba você que quando Ele cumprir, ela vai também englobar outras pessoas que estão à sua volta. Então, a gente aprende aqui o quê? Que o nosso papel, a nossa função dentro do reino é servir. É não só servir a Deus, mas como servir as pessoas. Então, o tempo todo nós vamos estar servindo. O tempo todo nós vamos estar ajudando. O tempo todo nós vamos estar sendo direcionados por Deus para poder prestar serviços, vamos botar dessa forma, para outras pessoas. Entende? Então, o fato de você ser escolhido por Deus não te dá um destaque, vamos botar assim, que você, pelo fato de ser escolhido, você não precisa fazer nada. Pelo contrário,
Todas as pessoas que são escolhidas por Deus, elas estão aptas e elas precisam servir ao próximo. Porque você passa a ser um exemplo, você passa a ser o intermediador de Deus para com o povo. E para você fazer essa função, você precisa ter relacionamento com Deus, você precisa ter aprofundamento com Deus, você precisa ter intimidade com Deus. E a gente só consegue intimidade, aprofundamento e relacionamento mediante a gente se posicionar e procurar a Deus na nossa intimidade, no nosso secreto. Entende? A sua vida atinge milhares de pessoas. A sua vida é um diferencial em milhares de pessoas. A sua personalidade, o seu jeito, as suas características irão atrair pessoas semelhantes a ti, que conhecerão Jesus através de você, porque entenderão a linguagem como você fala. Deus é tão perfeito que até isso Ele faz conosco. As nossas características e as personalidades nossas, ela atrai, é como se fosse um imã à nossa volta, que pessoas semelhantes, com características semelhantes e personalidades semelhantes, são atraídas, não só através das suas características e personalidades, como através da luz que você carrega, que é a presença de Deus. E Deus, através da sua vida, com o seu jeito, do seu modo, irá atingir essas outras vidas. Então, todos nós somos importantes dentro do reino. Não existe aquela pessoa que é mais importante que a outra, não. Deus vê todos por igual. Entende? Porém, existe aquelas pessoas que têm um aprofundamento maior em Deus e existe aquelas pessoas que ficam na superficialidade. Seja você a pessoa que queira entrar num profundo com Deus. Para você ser mais usado por Ele, para você ter um retorno maior de Deus, para você ter uma intimidade maior com Ele. Então, seja você o escolhido que vai fazer a diferença no meio dos seus, no meio dos povos, no meio de nações. Porque quando chega o momento de Deus soltar a gente, Ele unge a nossa cabeça com azeite, nos preparando, Ele nos prepara durante o processo. Quando chega o momento de irmos, Ele nos unge e nós vamos. E vamos fazer o ID, vamos procurar pessoas, vamos até pessoas, vamos ser direcionadas a lugares. Vamos mostrar quem Deus é. Entende? Então, seja você a pessoa, seja você o escolhido, que irá fazer a diferença no lugar aonde você está, aonde Deus te levar. Porque você tem comprometimento com Ele, você tem uma aliança com Ele. Entende, gente? Então, pega essa palavra, guarda no fundo do seu coração e saiba que Deus tem um compromisso contigo. Então tenha um compromisso com Ele, tenha um retorno com Ele. E não fuja do seu chamado. Vá na direção do seu chamado. Que por mais difícil que pareça aos nossos olhos, por mais que a gente não se ache capacitado para isso, Deus nos capacita. Deus, através do Espírito Santo, Ele capacita a gente. Entende? E o Espírito Santo nos dá situações para a gente vir a aprender. Entende? Deus não vai te tirar daqui e te colocar aqui se você não estiver preparado. Ele vai te preparar antes. Então, se Ele está mandando você ir, se Ele está me falando que chegou a hora de ir, vá, é porque você está pronto. Por mais que você ache que não, as ferramentas de Deus já estão todas dentro de você. Então, se Deus está falando vai, vai, não fique parado. Porque através da sua vida, milhares de outras vidas conhecerão a Deus através de ti. Tá bom? Então, não ache que você não é importante, porque você é muito importante para o reino e para Deus, e para todas as pessoas à sua volta. Tá bom? Essa foi a palavra de hoje. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Senhor. Obrigada por estar sempre perto de nós, Senhor. Estar sempre nos protegendo, Pai. Estar sempre nos orientando, Pai, o caminho que devemos andar. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, Senhor. Obrigada, Senhor, pela sua paciência e amor que o Senhor tem conosco, Pai. Pai, que o medo não venha paralisar-nos, mas que a nossa fé venha nos colocar mediante a Ti e seguirmos em frente em direção aos planos do Senhor para a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida que é Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, enquanto que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida aqui, Senhor, venha Te procurar na intimidade, querendo ser um contigo. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada.
Que Deus abençoe a sua vida. Que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença de Deus. Tá bom? Fica na paz. Tchau, tchau.